a Jornada do Fisioterapeuta Atípico. Esse evento que eu desenvolvi, que tem por objetivo fazer com que você torne a sua prática mais assertiva e efetiva ao tratar pacientes com hérnia de disco sintomática. Aqueles casos que assustam e que muitas vezes você não vê evolução do seu paciente. Isso vai acabar. Eu vou te entregar em 3 aulas que vão fazer parte desse evento muito conhecimento para que você descomplique, destrave o seu raciocínio clínico. Mas para você se inscrever, você tem que clicar nesse link aqui embaixo e eu, Rodrigo Ângelos, fisioterapeuta, vou te ajudar nesse processo. Conte comigo. E hoje eu vou trazer um caso clínico que eu compartilhei recentemente nos meus stories de um paciente que tinha uma dor na região lombar à esquerda, muito próximo à articulação sacroiliaca, mas não era um problema de sacroiliaca, e que essa dor se reproduzia quando a gente gerava uma compressão da junção tóraco-lombar, bem da transição ali de T11, T12, L1 e L2, e na palpação do músculo quadrado lombar. E eu vou colocar aqui no próximo vídeo exatamente o vídeo que eu postei nos meus stories, onde eu mostrava esse teste na prática que reproduzia os sintomas que eu acabei de mostrar para vocês. Sente alguma coisa? Não. Só quando solta, você tá naquele lugar. Sente aqui embaixo? Isso. Tá bem. Quando solta, o senhor sente aqui? Só quando solta. Quando tu aperta, não dá nada. Tá. Porque parece que ele volta muito ligeiro, sabe? Tá. E aqui? Aí dói. Dói lá embaixo? Aí, deixa daí. Dói onde eu tô apertando? Dói aí. E não irradia aqui pra baixo? Não. Parece uma dor muscular aí. Aham. Aí também dói desse lado aí também. Aí assim. E não irradia? Não. Só no lugar. Tá bem. Esse paciente ele chegou referindo essa dor após ele fazer força para levantar um peso muito pesado do chão, que ele não conseguiu movimentar. Ele caiu uma árvore na frente da casa dele, ele cortou as toras, né? E ele foi pegar essa tora e ele fez força com as costas, segundo ele, e desde lá as costas começaram a doer e ele já fez o uso de vários analgésicos, anti-inflamatórios, fez até fisioterapia com aplicação de ultrassom, exercícios de fortalecimento e não resolveu. Vou explicar para vocês alguma relação possível do mecanismo lesional de dor nesse caso agora aqui, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Eu não vou falar de postura e eu não vou falar de ergonomia, porque essas são variáveis que não têm relação direta com a geração de sintomas, mas eu vou falar de mecanismo ou de traumas que podem ter relação com movimentos inadequados. Todas as pessoas têm que cuidar para levantar o peso assim? Não, porque esse tipo de alteração não é reprodutivo para a grande maioria das pessoas, mas tem pessoas que desencadeiam sintomas a partir de uma determinada posição ou de uma determinada realização de um gesto, né? Um gesto que ele é funcional e em algum momento ele deixa de ser funcional. Peguei uma foto aleatória aqui da internet para mostrar uma coisa para vocês, tá? Vamos imaginar que isso aqui seja algo muito pesado, como se fosse uma tora de madeira, como aconteceu com o paciente. Ele vai tentar levantar isso daqui, né, para levar para um outro objeto. E ele fez exatamente o movimento dessa forma. Quando a gente faz força para levantar dessa forma, existem 2 variáveis que vão se movimentar. Os isquios, né, os isquios tibiais e toda a cadeia posterior, vai fazer força nessa direção aqui de tração para que todo o conjunto do tronco venha nessa direção aqui junto, né? Um tracionamento. E, teoricamente, a musculatura das costas vai apoiar isso aqui, né?
os músculos estabilizadores da escápula, os eretores do tronco, todos eles vão levantar o tronco juntamente com o objeto em questão. Só que se eu tenho um peso muito pesado e eu não consigo movimentar isso, eu crio um ponto fixo aqui, e esse ponto fixo, ele não se movimenta, mas o membro superior do paciente vai fazer força. Só que como ele não se movimenta, a força ela fica nessa direção, ao invés de ser nessa direção. Então isso aqui deixa de acontecer. Mas esse mecanismo aqui continua acontecendo e esse aqui também acontece. E eu posso gerar um ponto de divergência bem nessa região aqui, onde eu tenho um tracionamento para cá e um tracionamento para cá. E nesse ponto de divergência aqui, eu tenho principalmente uma transição. Ficou péssimo esse meu desenho aqui, deixa eu refazer ele. Eu tenho uma transição da coluna torácica para a coluna lombar. E essa transição aqui se dá, também conhecida como a transição tóraco-lombar ou a charneira tóraco-lombar, e essa região pode ser sobrecarregada com uma restrição de mobilidade articular e com um aumento de tensão muscular local, tá bom? Então isso é algo que a gente já conversa bastante. E esse disfuncional, o mecanismo que trouxe a restrição de movimento para o paciente. Compreender esse mecanismo, essa relação disfuncional, gerando uma repercussão sobre o sistema articular e o sistema miofacial, isso se gera uma hipótese, né? Tudo que eu estou explicando para vocês aqui agora, eu construí na minha anamnese, conversando com o paciente. Aí o que eu preciso investigar no corpo dele? Se quando eu tocar nessas regiões, nesses músculos da região tóraco-lombar, quando eu fizer uma compressão posterior anterior que avalia a mobilidade do segmento vertebral, eu vou gerar algum tipo de sintoma. Se a palpação do processo espinhoso, do processo transverso vertebral é dolorido, se há uma restrição de mobilidade. Se quando o paciente faz um movimento ativo de inclinar para um lado para o outro, de rodar, que são variáveis da coluna torácica, esse paciente ele refere algum sintoma, ou se ele tem uma perda de mobilidade de um lado para o outro, ou uma perda da qualidade de movimento, se durante o movimento reproduz algum sintoma, e eu vou fechando o meu diagnóstico, né? Esse paciente, quando ele inclinava para a direita, que ele fazia uma divergência facetária do lado esquerdo, ele tinha dor. E quando ele inclinava para a esquerda, que ele fazia uma convergência facetária daquele lado, ele não sentia nada. Deitei esse paciente de barriga para baixo e vocês viram o vídeo que acontece, né? Eu faço uma compressão posterior anterior nas vértebras, bem na transição tóraco-lombar, e ele refere que quando eu comprimo ele não sente nada, mas quando eu solto ele refere sintomas. Ou seja, a gente vence uma resistência posterior anterior, mas em virtude da rigidez há uma capacidade, uma perda da capacidade adaptativa dessa estrutura voltar à posição inicial. Isso é o que nós chamamos de ressalto, né? Quando esse paciente ele perde essa composição, essa qualidade física de retornar à posição inicial. Isso é uma característica comum da rigidez, da perda de mobilidade local. E quando eu palpo a região do quadrado lombar, a região do ligamento arcado, isso reproduz sintomas para baixo e fica com dor localizada. Então o que a gente tem? A gente tem uma restrição de mobilidade, com um aumento de tensão muscular local e também um aumento de sensibilidade local. Alguns estudos sugerem que nesses casos o ideal seja a gente começar tratando a articulação, melhorando a mobilidade do segmento articular. Então ali eu utilizei técnicas de mobilização em decúbito lateral, técnicas de mobilização posterior anterior. Eu não apliquei nenhuma técnica de alta velocidade e baixa amplitude, porque eu já era um senhor, já tinha na casa dos 70 anos, então
pode ter um risco, né, de uma fratura ou de uma lesão mais séria, e a gente tem outros recursos que são tão bons quanto a manipulação articular de alta velocidade para usar nesses casos de uma forma mais segura. Então, preferi dessa forma, o paciente consentiu, a evidência me deu suporte, vamos lá. Tratei, melhorei a mobilidade, mobilizei bem, vai e vem, puxa, solta, relaxa, vai movimentando até que tu percebe que aquela região melhora a mobilidade. Coloquei o paciente de pé, ele já não referia tanto sintoma para as inclinações, já tinha uma melhora da amplitude de movimento. Quando eu já fazia a compressão posterior anterior, ele já não sentia nada. E aí eu vou tratar o sistema miofacial. Tratar como? Com manipulação miofacial, né? O termo liberação não é adequado, então a gente vai usar o termo manipulação miofacial, gerando relaxamento daquele quadrado lombar. Então a gente pode colocar o paciente em decúbito lateral direito, com o decúbito lateral esquerdo, que é o quadrado lombar sintomático, para cima. Naquela posição a gente vai trabalhando a abertura. Eu posso fazer uma alavanca lá no oco axilar do paciente, uma no ilíaco, e pedir para ele aproximar e resistir, como se fosse uma técnica de inibição recíproca, né, onde o paciente faz força para aproximar as cinturas, relaxa e a gente ganha, mobiliza. Pode colocar um calor superficial para melhorar também o estímulo de dor, gerar algum conforto para o paciente, né? Os estímulos termoagésicos periféricos, eles são concorrentes em vias dolorosas para o cérebro. Isso pode nos ajudar a modular as percepções de dor do paciente. E assim fui trabalhando, mobilizando, trabalhei a região lombar, trabalhei mobilidade de ilíaco, mobilidade de costelas. Por quê? Porque são ossos que recebem a inserção do quadrado lombar e de músculos naquela região lombar. Então, quanto melhor nós tivermos a mobilidade daquela região, melhor. E no final, fiz alguns exercícios de extensão com o paciente, fiz alguns exercícios de ponte, alguns exercícios de inclinação ativo, porque isso é muito bom para fixar, trazer uma memória de funcionamento para aquela região lombar, e a gente acaba misturando aquilo que a evidência sugere que seja o mais adequado. Terapia manual com exercício. E o paciente saiu muito bem, ele teve uma melhora de 60% do quadro clínico, e isso faz com que a gente reforce que o diagnóstico foi adequado e as condutas clínicas utilizadas foram adequadas. A construção do raciocínio clínico é a chave para nós gerarmos as hipóteses. E como nós vamos avaliar e diagnosticar essas hipóteses, né? Girando o funil da hipótese, construindo o diagnóstico diferencial, o diagnóstico de exclusão, é o que vai fazer com que a gente tenha sucesso no nosso tratamento. Então a gente utiliza raciocínio clínico com plausibilidade biológica e que seja pertinente à queixa do paciente, utiliza ferramentas diagnósticas de boa qualidade que visem principalmente reproduzir sintomas e que tenham alguma validade científica, e o tratamento da mesma forma, né? Principalmente com o amparo das evidências científicas, né? Então a gente sabe que para se tratar uma rigidez, uma hipomobilidade articular, as técnicas estruturais elas são as mais adequadas, né? E as técnicas articulares elas têm esse efeito neurofisiológico de melhorar a amplitude de movimento, de diminuir os espasmos musculares locais, melhorar a amplitude de movimento e de diminuir a dor. Então a gente entra com isso, já faz uma boa limpeza e depois a gente entra com os recursos de terapia manual de manipulação miofacial para melhorar o conforto do paciente, diminuir o estímulo doloroso ao toque e também aos movimentos. Tá bom? Tava devendo esse vídeo, fica aí então um vídeo explicativo. Se mesmo assim tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui, né? Se você é novo aqui nesse canal do DRC, do Descomplicando o Raciocínio Clínico para Fisioterapeutas, te inscreve, porque a gente posta vídeos de estudos de casos com frequência, que orientam um raciocínio clínico de uma forma mais descomplicada, baseado na evidência e já com um norte de tratamento também de condutas clínicas, tá bom? Até o próximo vídeo.